Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Queremos, antes de mais nada, orar. Peço que você ore comigo, curve a sua cabeça. Peço a Deus que fale ao seu coração e que use essa palavra como instrumento para tocar na sua vida e na vida de quantos estão ouvindo neste mesmo instante. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti e reconhecemos a nossa dependência de Ti para ministrarmos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor seja conosco, que o Senhor seja também com todos que nos ouvem neste momento. O Senhor ministra a cada coração, revelando-Te a cada um conforme a Tua multiforme graça, sabedoria, conforme a necessidade de cada um. Vem, pois, operar além do que podemos pedir, pensar ou imaginar, em nome de Jesus. Amém. Nosso texto básico hoje está em Colossenses capítulo 1, versículos 3 a 12. E o tema da mensagem é Palavra da Verdade. O texto começa dizendo, a partir do versículo 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. O apóstolo Paulo nos faz saber que dar sempre graças a Deus era algo que ele fazia constantemente em suas orações. E por isso que ele diz, damos sempre, graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Como dissemos, ele está escrevendo aos cristãos de Colossos. Ele sempre afirmou fazer isso nas suas epístolas, e ele faz isso também na epístola que ele escreveu aos Colossenses. Ele começou a dar graças a Deus pelos cristãos de Colossos quando ele ouviu falar da fé que eles tinham em Cristo Jesus. Ele diz assim, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Ele disse que desde que ouvimos, o que ele ouviu? Ele ouviu da fé que os colossenses tinham em Cristo Jesus. Ele ouviu também do amor que eles tinham por todos os santos. E para que não haja dúvida quanto a essa expressão santos, Jesus afirmou que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor uns aos outros. O amor que os colossenses tinham por todos os santos era por todos os que tinham fé igualmente preciosa na pessoa de Jesus Cristo. Jesus disse, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Jesus disse que a maneira como os cristãos, até nessa época eles não eram assim chamados, mas depois vieram a ser chamados de cristãos, mas os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor que eles deviam uns aos outros. O apóstolo Paulo também disse que era por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. O que ele queria dizer com isso? Ele é um pouco mais claro sobre isso no capítulo 3, que nós não vamos ver hoje. Diz assim, portanto, a partir do verso 1, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem
as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando ele diz que vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, por que nós morremos? Nós morremos e quando morremos? Nós morremos quando cremos em Jesus, e a fé em Jesus pressupõe que a morte dele é a nossa morte, o sepultamento dele é o nosso sepultamento, e a sua ressurreição é a nossa ressurreição. Por isso que ele começa dizendo, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, e ele diz, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Ele está se referindo ao corpo que aqueles que têm crido em Jesus hão de receber, um corpo ressuscitado, eterno, que não se corrompe, não morre mais, idêntico ao que Jesus teve após a sua ressurreição. Por isso que ele diz, quando Cristo, que é a vida de você, se manifestar, quando Jesus voltar, ele vai se manifestar de maneira gloriosa. Ele vai se manifestar com toda a sua glória e esplendor. E naquela ocasião nós vamos receber um corpo que também será glorioso, um corpo através do qual nós participaremos assim da glória que Jesus tem. Por isso ele diz, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Vocês quem? Nós, os que temos crido em Cristo Jesus. Os cristãos de Colossos tinham ouvido falar desta esperança por meio da palavra da verdade do Evangelho. Ele continua dizendo, capítulo 1, a partir do verso 5, a segunda parte. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade, do Evangelho, que chegou até vocês. Por meio da palavra da verdade. Que palavra era essa? Era a pregação do Evangelho, que havia chegado tinha alcançado os que viviam na cidade de Colossos, e eles tinham ouvido essa palavra, haviam crido nela, crido em Jesus, e porque naquela época não havia o que nós temos hoje. Nós não tinha o Novo Testamento. Esta epístola, por exemplo, do apóstolo Paulo, dirigida aos Colossenses, hoje faz parte do Novo Testamento, mas ela foi escrita provavelmente no ano 62 depois de Cristo. E só muito tempo depois o Novo Testamento veio a ser completo como ele é hoje, com 27 livros. Então eles ouviam através de pessoas que conheciam a palavra de Deus e a transmitiam oralmente. Isto é, através da palavra. Isso é chamado de tradição oral. E ele diz que este evangelho estava produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Ele diz, este evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Isso é o que ele diz no verso 6, a segunda parte. Assim também estava acontecendo entre os cristãos de Colossos, desde o dia em que eles ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor de Deus
é aquilo que nos é dado gratuitamente por meio de Jesus, não porque tenhamos méritos, mas porque justamente por isso que chama graça. Graça é um favor imerecido, é aquilo que nós recebemos sem merecer. E desde que eles ouviram e creram, por isso que o texto diz assim, como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, que é a verdade, nós somos por ela transformados. Ninguém é a mesma pessoa antes de ouvir a palavra de Deus e depois que ouve, entende e crê. O Evangelho estava produzindo fruto desde que eles tinham ouvido e entendido a graça de Deus na palavra da verdade. Eles ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade através de Epáfras. O apóstolo Paulo diz assim: isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo em relação a vocês e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Nosso amado conservo. Paulo coloca Epáfras no mesmo pé de igualdade dele. Ele era tão servo de Deus como Epáfras o era e vice-versa. Por isso que ele o chama de amado conservo, servo com ele. E ele diz, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Epáfras era um pastor, um presbítero, um ancião, como era assim chamado, na igreja de Colossos. E foi Epáfras que contou ao apóstolo Paulo acerca do amor que os cristãos de Colossos tinham no Espírito, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. O que ele quer dizer com isso? O qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. O apóstolo Paulo estava dizendo que não é aquele amor humano. É muito fácil você amar uma pessoa porque ela ama você, te trata bem. Esse amor aqui é um amor ágape, é o amor de Deus, que nos é dado pelo Espírito. Ele nos permite amar as pessoas como elas são, aceitá-las. Esse amor nos capacita a perdoar e a orar, até mesmo por aqueles que nos perseguem. E esse amor é derramado em nossos corações pelo Espírito de Deus, quando nós cremos em Jesus Cristo. Na Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, nós lemos assim: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando nós cremos em Jesus, recebemos o Espírito Santo, e com ele o amor de Deus é derramado em nossos corações. Então, nós o temos em nossos corações. E o que nós devemos é só deixar que esse amor flua, que esse amor passe para quem for adequado fazê-lo. Por essa razão, desde que soube disso, o apóstolo Paulo passou a orar pelos cristãos de Colossos. Por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês. Paulo ficou impressionado com o que havia acontecido na cidade de Colossos, como eles haviam recebido a palavra da verdade, como eles a entenderam a graça de Deus através de Jesus e estavam dando o fruto correspondente a essa experiência com o Senhor, que era o amor que eles tinham uns pelos outros. O apóstolo Paulo orava para que os cristãos de Colossos transbordassem também do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento. Ele disse que
pedia que ele fala assim, de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O pleno conhecimento da vontade de Deus se dá hoje, sobretudo, pela palavra de Deus. Mas ele não se dá pelo conhecimento intelectual, mas pelo Espírito de Deus. É por isso que ele diz em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Não é um entendimento dado pela capacidade intelectual de quem quer que seja, mas é conhecimento espiritual que traz mudanças na vida daqueles que têm esse conhecimento. Não é o conhecimento que vem pela simples leitura da Bíblia. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que, quando vamos ler a Bíblia, devemos pedir que Ele abra o nosso entendimento e nos faça entender as Escrituras. Por isso ele disse, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Naquela ocasião, no caso dos cristãos de Colossos, a vontade de Deus era ensinada através de Epáfras, que havia levado a eles o Evangelho e que estava transmitindo a eles este conhecimento. E o apóstolo, então, orava para que os cristãos de Colossos transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Primeiro, para que eles pudessem viver de modo digno do Senhor. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor. Como é que nós podemos viver de modo digno do Senhor? Primeiro vamos ver o que é viver de modo digno. As Escrituras nos dizem como isso pode se dar em termos bem práticos na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, versos 3 a 6. Ele diz assim, nisso sabemos que o temos conhecido. Quem? Jesus. Nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Esse é o significado do que o apóstolo Paulo disse assim, aqui, dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor. Como podemos viver de modo digno do Senhor? À medida em que nós conhecemos a vontade de Deus. E onde é que nós conhecemos a vontade de Deus? Através da palavra dele. A palavra dele naquela época era dada por pessoas que transmitiam essa palavra. Hoje nós a temos escrita e nós podemos lê-la, podemos ouvir, podemos estudar, podemos memorizar, podemos meditar nessa palavra. À medida que nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a vontade de Deus. E uma vez que conhecemos a vontade de Deus, não apenas intelectualmente, mas através do Espírito de Deus, então este conhecimento transforma a nossa vida e nos capacita a viver de maneira digna do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo orava também para que os cristãos de Colossos transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Em segundo lugar, para que eles pudessem viver para agradar inteiramente ao Senhor. Ele diz, dessa maneira poderão viver para o seu inteiro agrado.
O cristão genuíno não vive para si mesmo, mas para o Senhor. Na Epístola aos Romanos, capítulo 14, versos 7 e 8, nós lemos assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nós não somos salvos por Jesus, não somos redimidos pelo seu sangue para vivermos a nossa vida, mas para deixarmos que Cristo viva a sua vida em nós. Temos dito isso sempre. Então, é importante que nós entendamos que quando nós conhecemos a vontade de Deus através das Escrituras, através da palavra da verdade, nós poderemos viver para o seu inteiro agrado. À medida em que entendemos isso, não apenas intelectualmente, mas com a sabedoria que nos é dada pelo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo orava para que os cristãos de Colossos transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Em terceiro lugar, para que eles pudessem frutificar em toda boa obra. Dessa maneira poderão viver frutificando em toda boa obra. É o que está dito no verso 10. Nós damos frutos que correspondem ao que Cristo viveu e ensinou, se permanecermos nele e na sua palavra. No capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus diz que ele é a videira verdadeira e que nós não podemos dar frutos se não estivermos nele. A única maneira de darmos frutos semelhantes à videira é se estivermos na videira. Ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos. Se nós estivermos nele, de fato e de verdade, nós vamos dar frutos que correspondem àquilo que Jesus é, aquilo que Jesus viveu e mostrou quando ele esteve aqui. Então nós damos frutos que correspondem ao que Cristo viveu e ensinou, se permanecermos nele na sua palavra. João 15, 7 e 8 registram estas palavras de Jesus: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Nós já vimos que as pessoas saberiam que nós somos discípulos de Jesus se tivermos amor uns pelos outros. E agora ele diz que nisto vocês mostrarão que assim mostrarão que são meus discípulos. Se nós dermos fruto, que fruto é esse? O fruto que corresponda àquilo que a videira é. É viver como Jesus viveu, é andar como Jesus andou. Do ponto de vista humano, impossível. Mas pelo Espírito de Deus que habita em nós, e à medida que nos submetemos a Ele, é isso que Deus quer de nós. Ele não quer que nós vivamos a nossa vida, Ele quer que nós deixemos que Ele viva a vida dele em nós. Mas o apóstolo Paulo orava para que os cristãos de Colossos transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual, em quarto lugar, para que eles pudessem crescer no conhecimento de Deus. Dessa maneira poderão viver crescendo no conhecimento de Deus. Ainda no verso 10. Como? Através do conhecimento da vontade de Deus. Como conhecemos a vontade de Deus? Através da palavra da verdade, a palavra de Deus, a palavra de Jesus.
conhecer a vontade de Deus na palavra de Deus, na palavra da verdade, na palavra de Jesus, é essencial para que nós possamos continuar a crescer no conhecimento de Deus. O crescimento contínuo no conhecimento de Deus é necessário, é desejável, assim como alguém que nasce deve crescer, deve amadurecer até chegar à maturidade. O nosso alvo é sermos como Jesus foi quando esteve aqui. Por isso nós precisamos conhecer mais dele. O profeta Oséias disse assim, Oséias 6,3a: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós devemos conhecer e prosseguir em conhecimento. Será que um dia a gente pode dizer que conhecemos plenamente o Senhor? Eu creio que aqui nesse mundo, jamais. Então é um alvo que nós devemos perseguir, mesmo sabendo que não vamos poder conhecer inteiramente o Senhor, porque Ele é infinito, Ele é Deus, e por mais que o conheçamos, não conheceremos tudo acerca dele. Só Ele sabe tudo a nosso respeito, mas nós não sabemos tudo a respeito dele. Mas as coisas que Ele quer e deseja que nós conheçamos estão escritas na palavra dele. E é isso que nós devemos perseguir, é isso que nós devemos buscar através da palavra dele. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18, o final da primeira epístola, diz assim: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento. Eu quero conferir esse texto e eu estou não, é 2 de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Então não é 1 Pedro. É 2 de Pedro, é o último verso. Ele diz assim: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então, as últimas palavras de Pedro na segunda epístola são no sentido de que devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso nós podemos fazer lendo, ouvindo, estudando, memorizando, meditando na palavra de Deus, na palavra da verdade. Mas o apóstolo Paulo orava para que os cristãos de Colossos transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Em quinto lugar, porque assim eles poderiam ser fortalecidos com todo o poder, segundo a força da glória de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Ele está falando do poder que manifesta a glória de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. À medida que nós conhecemos a vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, através da palavra dele, através da palavra da verdade, então nós somos fortalecidos com poder. O
poder do Espírito nos é dado de acordo com esse texto, à medida em que nós conhecemos a vontade de Deus. Nós só podemos fazer aquilo que Deus determina que nós façamos. E quando Ele diz que o que Ele quer que nós façamos, e nós nos dispomos a fazer aquilo que Ele manda que nós façamos, então nós receberemos o poder correspondente ao mandamento, à orientação e à direção que Ele nos dá. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o Evangelho, a palavra da verdade, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele diz assim: pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o poder que a palavra tem de transformar, de salvar, de transformar aquele que crê em Jesus e o recebe em seu coração pela fé, recebe o perdão, recebe a purificação dos pecados. A partir desse momento, essa pessoa nunca mais é a mesma. Por isso que ele diz que é o poder de Deus. Então, a palavra de Deus é o poder de Deus que vem até nós para mudar a nossa vida. E essa mudança é efetivada não por nós, mas pelo Espírito de Deus que vem habitar em nós. O poder é de Deus, a graça é de Deus, a palavra é de Deus. Mas nós temos que receber essa palavra. O conhecimento da vontade de Deus através da palavra da verdade liberta, por isso é o poder de Deus. Jesus tinha pregado para algumas pessoas, não sabemos quantas, e então ele disse aos que haviam crido nele. O texto é no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. O que é que caracteriza os discípulos de Jesus? Já vimos que é o amor, já vimos que é dar frutos correspondente àquilo que Jesus é, a sua maneira de viver, de agir, de proceder. E agora ele diz que se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Mas ele disse mais: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Como já dissemos, esse conhecimento da verdade vem pela palavra da verdade. O que liberta as pessoas é a verdade. Nós podemos ser enganados o tempo todo, através de uma mentira. Nós cremos na mentira e vivemos à luz do que nós cremos. Agora, no momento que eu conheço a verdade, eu descubro que aquilo não é mais a verdade que eu pensava que fosse, eu sou liberto. E eu vou ter uma liberdade nova para viver a vontade de Deus, para fazer o que Ele planejou para mim. Isso vai me dar uma liberdade enorme. Por isso que Jesus disse que conhecerão a verdade os libertará. O contexto aponta para a prisão, as cadeias nas quais se encontram aqueles que estão vivendo uma vida de pecado. O que é pecado? É viver fora do conhecimento de Deus. Todas as vezes que eu ando de acordo com o que eu acho, com o que eu ouvi dizer, com o que me disseram, pode ser a verdade, pode não ser.
O apóstolo Paulo foi pregar o evangelho aos bereanos. E os bereanos, quando ouviram a palavra do apóstolo Paulo, eles foram conferir com as páginas do Velho Testamento e ver se realmente o que ele estava dizendo era verdade. Eu gosto de dizer na igreja e à igreja que todos deviam conhecer a palavra de Deus de tal maneira que pudessem analisar e descobrir se o que eu prego é a verdade. Mas vocês não saberão isso, ninguém saberá isso, se não conhecer a palavra de Deus. Se vocês não conhecerem, eu ou qualquer outra pessoa posso dizer algo para vocês e vocês vão acreditar. É por isso que eu digo, confira com a palavra, conheça a palavra. Tenho desafiado vocês a examinarem as Escrituras para verem se realmente o que eu ensino é a palavra de Deus. Mas vocês não saberão isso até que vocês constatem isso por si mesmos. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. É por isso que o apóstolo Paulo disse aos Colossenses, assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Conhecimento de Deus, da vontade de Deus, é poder. Poder para fazer a vontade de Deus, poder para viver uma vida de santidade, para viver uma vida que agrada a Deus. O conhecimento da vontade de Deus através da palavra de Deus, então, traz poder. Mas o apóstolo Paulo orava para que os cristãos de Colossos transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Em sexto lugar, porque assim eles poderiam ser fortalecidos em toda a perseverança, paciência e alegria. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria. A capacidade de perseverar, aliás, perseverança é uma das evidências de uma vida que realmente foi transformada por Jesus Cristo. Aquele que persevera crendo até o fim, aquele que persevera na palavra até o fim, Jesus diz que esse realmente é seu discípulo. E o que caracteriza alguém que conhece a palavra de Deus é a perseverança. Ele persevera porque ele conhece a verdade. E assim vocês serão fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria. Depois de falar em perseverança, ele fala também em duas características do que a Bíblia chama também de fruto do Espírito. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São 9 características que tem o fruto do Espírito. Ele menciona aqui 2. Paciência, lá no texto de Gálatas fala longanimidade. É a pessoa que demora bastante para perder a paciência. E aqui fala simplesmente paciência. Fala da alegria. São 2 características do fruto do Espírito. E as pessoas ficam perguntando como é que podem dar o fruto do Espírito. Olha, o fruto do Espírito não é algo que eu possa ter em mim. É algo do Espírito de Deus. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu posso manifestar o fruto do Espírito. Agora, à medida que eu conheço a palavra e eu descubro que a minha atitude não é
uma atitude de quem está sendo guiado e controlado pelo Espírito de Deus, eu vou pedir a Deus, primeiro vou pedir perdão e vou me submeter à vontade dele e ele vai me dar graça para viver a palavra dele. Não que eu possa fazê-lo, mas eu vou pedir que ele me ajude a viver, à medida em que eu reconheço que o que eu faço não corresponde ao que ele quer para a minha vida. Então, a palavra de Deus me capacita em toda perseverança e paciência com alegria. É por isso que dissemos aquilo que Jesus diz: conhecerão a verdade os libertará. O Evangelho não é um peso, não é um fardo. O Evangelho é para ser vivido no poder e na graça do Senhor. O Evangelho é para ser vivido no poder do Espírito. Não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Não é o meu esforço, é Ele vivendo a vida dele em mim através do Santo Espírito de Deus. Isso é vida cristã. O apóstolo Paulo orava para que os cristãos de Colossos transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual, em sétimo e último lugar. Porque assim eles poderiam dar graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. O texto diz exatamente isso: dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. O que é esta herança? Esta herança é o cumprimento da promessa feita a Abraão, que se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Gênesis 12, versículo 3, o Senhor prometeu a Abraão: em você serão benditas todas as famílias da terra. Isso viria a se cumprir em Cristo. Jesus veio a ser na carne, ele nasceu da descendência de Abraão, e na família de descendentes de Abraão. E a promessa feita a Abraão se cumpriu em Jesus. Então a promessa é que nele, isso significa ele e a sua descendência, em você serão benditas todas as famílias da terra. Através de Jesus, que humanamente descenderia de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, poderiam ser abençoadas. O Evangelho chegaria a todas as famílias. Esse é o propósito de Deus. Por isso que o texto diz, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Isso já aconteceu. Tinha acontecido com os colossos, com os colossenses, melhor dizendo. Isso acontece e aconteceu na vida de todo aquele que crê. Deus nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Eu e você somos os santos na luz, não porque sejamos melhores do que qualquer pessoa, mas porque conhecemos o Senhor, conhecemos a vontade dEle, cremos nessa palavra, nos deixamos transformar por ela. A palavra da verdade nos introduz na herança dos santos na luz, nos capacita a viver e andar na luz. Conclusão: tudo se resume no conhecimento da palavra da verdade. Por isso que ele disse: damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vocês. Desde que ouvimos a fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm para com todos os santos. Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho.
Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho. Eles já tinham ouvido através da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Na verdade. O único lugar onde nós entendemos a graça de Deus é na palavra da verdade. Por isso que o verso 9 diz também, por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Por isso a importância de você ouvir a palavra da verdade, ler a palavra da verdade, estudar a palavra da verdade, meditar na palavra da verdade. A palavra da verdade, a palavra da verdade do Evangelho. É isso que eu e você precisamos fazer, não apenas quando cremos, mas continuamente, até que venhamos a estar definitivamente com Jesus na eternidade. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos que o Senhor opere para que ela seja em nós aquilo para o que o Senhor a preparou. Que possamos, através dela, conhecer a tua vontade e possamos viver a tua vontade, não porque tenhamos capacidade para isso, senão a que nos é dada pelo teu Espírito, através de uma dependência total de ti. Por isso oramos, por isso buscamos a tua presença, por isso nos humilhamos diante de ti, reconhecendo a nossa total incapacidade de viver a tua palavra, senão pelo teu Espírito, que pedimos venha sobre nós com toda a sua plenitude, para que todo o propósito e vontade do Senhor se cumpra em nós, que temos crido e recebido Cristo em nossos corações pela fé. Nós pedimos que tu abençoes os que nos ouvem nesta manhã e que o Senhor opere para que essa palavra encontre acolhida nos corações e haja mudança de vida em quem a ouviu e em quem vier a ouvi-la ainda. Nós pedimos estas coisas no precioso nome de Jesus. Amém. Quero apenas lembrar a vocês que hoje à noite nós teremos um culto especial, culto dos 100 anos da igreja, e o nosso encontro de oração começa às 18h30 e o culto propriamente será transmitido às 18h15. Haverá testemunhos, haverá um breve histórico sobre a igreja, primeiro, depois os testemunhos e, finalmente, a mensagem. Ore para que Deus opere e seja, por meio de tudo que foi feito, glorificado. Até lá, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.